Oi, gente. Então, uma luta essa internet, né? Eu acho que vocês me acompanharam até aqui, tá? E agora eu tô gravando, vou deixar disponibilizado, né? Enfim, peço desculpas, mas eu não sei mais o que eu faço com essa internet, tá? Mas enfim, vamos deixar a internet para lá e vamos tocar nosso assunto, porque o nosso assunto é que importa, né? Então, vamos lá. Peraí, só um minutinho. Deixa eu achar aqui. Pronto. Eu acho que vocês me acompanharam até aqui. Então, vamos começar aqui fazendo os exercícios sobre o que a gente já falou até aqui, tá? Então, vamos lá. Peraí. Esse exercício caiu na Unicamp em 2016 e fala o seguinte: o gráfico abaixo exibe o lucro líquido em milhares de reais de 3 pequenas empresas, A, B e C, nos anos de 2013 e 2014. Com relação ao lucro líquido, podemos afirmar que, olha só, é o que eu falo para vocês, às vezes o conceito das coisas nos ajudam muito, e vocês vão ver aqui um exemplo aqui nesse exercício, tá? O que acontece? São as 3 empresas, né, que, olha só, que em 2013, né, vamos botar aqui assim, 2013, elas começaram aqui, né, e 2014, aqui, ó, 2014, elas estão aqui. Então, ele quer, com relação ao lucro líquido, ele faz algumas afirmações aqui nas opções, tá? Mas, de antemão, eu já vou perguntar para vocês aqui. Essa reta é crescente ou decrescente? Essa reta é crescente, né? A gente sabe que reta crescente é assim, reta decrescente é assim, não é? Então, de antemão, a gente sabe que essa empresa C e a B cresceram. A A não cresceu, né? Ela não cresceu, pelo contrário, né? Ela teve um caminho decrescente, né? Porque a retinha dela, olha, tá bem inclinadinha, ok? Então, isso aqui é decrescente, isso aqui é reta crescente. Então, vamos lá, vamos ver o que aconteceu. Quais são as opções? Na letra A diz assim, A teve um crescimento maior do que C. Gente, A não teve crescimento, tá? Então, isso aqui, ó, isso aqui eu já risco. Não quero saber, nem vou esquentar a cabeça. Eu sei que essa A aqui não teve crescimento, tá? Só se foi negativo, né? Não é isso que ele quer falar aqui, tá? Vamos para a opção B. C teve um crescimento maior do que B. Olha só, gente, olha, estava aqui em 100, ok? E aqui é o quê? Olha, aqui, vamos fechar isso aqui, olha. Isso aqui é mais ou menos, vamos botar aqui, vamos chutar aqui um valor, tá entre 300 e 500, vamos botar aqui, ó, 400, tá? Então, o C foi de, não, desculpa, aqui, olha só, deixa eu tirar isso daqui, peraí, porque eu tô vendo errado aqui, a professora não está... Ó, esse aqui é o C é aqui, ó. O C é no 300. Então, o C teve um crescimento de 100, aqui, ó, para 300. Então, o C teve um crescimento de 200. E o B? O B estava em 300, foi para quanto? Olha, aqui, ó, aqui é que... Aqui é que está o nosso 400, que eu estou supondo que seja 400, né? A gente está colocando, né? Então, aqui, olha, a reta B, ela cresceu de 300 para 400. Então, o B cresceu 100, tá certo? Então, o C teve um crescimento maior do que B? Basicamente, sim, ó. Já vou marcar ele aqui e vou ver as outras. O B teve um crescimento igual ao A. Absurdo. O B teve um crescimento de 100, o A não teve,
Então, cortei também. C teve um crescimento menor que B. Não, o C teve um crescimento de 200 e o B de 100. Então, é a minha letra B. O C teve um crescimento maior do que B. Então, vocês veem que não são questões difíceis, tá? A gente fazendo com calma, tentando interpretar o gráfico, a gente consegue chegar aí, raciocinando um pouquinho, a gente chega numa solução certa, ok? Então, vamos para o segundo. Obtenha a equação da reta que passa pelo ponto B, 2 e 4, e tem coeficiente angular, né, o A, igual a 3. Então, eu tenho esse B aqui, ó, que o x é 2, o y é o 4, e o meu coeficiente angular é o 3. Bom, eu sei que a minha equação da reta é ax mais b, né? E eu sei que eu também posso substituir isso aqui por y, ax mais b. Agora, a gente vai colocar os valores. Quem é y aqui? É o 4. 4 é igual. Coeficiente angular é 3. 3x. O x quem é? X é 2. 3 vezes 2 mais b. Ok? Então, eu tenho que 6 mais b é igual a 4. O meu b, vou passar o 6 para lá com sinal contrário, o b é igual a menos 2. Ok? Então, se eu tenho o b menos 2 e o a igual a 3, a minha equação da reta qual é? Minha equação da reta é 3x menos o 2. Perfeito? Sem problemas, né? O número 3 é exatamente, ele é igual, só que ele pede o coeficiente linear, ele informa o coeficiente linear. Ele fala, obtenha a equação da reta que passa pelo ponto C, o x sendo 2, o y sendo 1, e tem o coeficiente linear, que é o meu b, sendo igual a menos 3. Perfeito? Então, aqui, olha, o meu ponto aqui meu ponto é C, não é P. Olha, eu já mudando o nome do ponto. Então, meu ponto é C, é o 2 e o 1. Isso aqui eu vou substituir na minha função. Quem é o y? É o 1, aqui, ó, y e x. 1. O a, ele não me deu, né? Então, a, o 2 é o x, mas ele deu o b é menos 3. Então, mais menos 3. Ok? Então, 2a menos 3 é igual a 1. Perfeito? 2a é igual a 4, que eu passei o 3 para lá. O a é igual a 4 sobre 2, que é igual a 2. Então, eu tenho o a minha equação será o a vezes o x mais b. Quem é o b? O b é menos 3. Então, eu tenho exatamente a equação da reta. Perfeito, gente? Tudo ok? Então, vamos lá para o nosso gráfico. Olha só, mais um gráfico. Essa questão aqui é muito direitinha. Olha só, gente. O custo C de produção de X litros de certo produto é dado por uma função expressa pelo gráfico. Olha, uma função expressa pelo gráfico. Se é uma reta, eu já sei que é a função do primeiro grau, função afim. Qual é a função? Qual é a equação da reta? X mais B. Perfeito? Então, tudo bem. Nessas condições, o custo de 1.400 corresponde à produção de quantos litros? Ele tem a produção de litros até 1.040. Ele quer isso aqui, ó, em 1.400. Ok? Então, eu sei que o y é ax mais b.
O que eu posso ver aqui nessa reta aqui? Olha o ponto que intercepta o y. Não é o b, não é o meu coeficiente linear? Então, o meu b é 800. Isso aqui, tá? E esse ponto aqui, gente, qual é esse ponto aqui? Olha, esse ponto aqui é o x, que é 16, e o y, que é 1040. Ok? Então, com esses dados, eu já posso substituir aqui. Quem é o meu y? 1040. É igual a que eu não sei, ok? O x é 16 e o meu b é 800, tá? Eu tenho que achar o meu a para quê? Para eu fazer novamente essa equação e substituir esse y pelos 1400, para eu achar a quantidade de litros. Perfeito? Então, aqui, ó, 1040 vai dar 16A mais 800. 16A é igual a 1040 menos 800. 16A vai dar 240. O A é igual a 15. Eu tenho A igual a 15 e tenho B igual a 800. Então, o que ele quer saber? Ele quer saber essa função aqui quando o custo dele for 1.400. É igual a 15, x, né? Aqui, ó, que eu não sei, mais o b. Meu coeficiente linear está ali, ó, expresso no gráfico. É quem intercepta o eixo do y, ou das ordenadas, ok? Então, 15x mais 800 é igual a 1.400. 15x é igual a 600. Perfeito? O x é 600 dividido por 15, que dá 40 litros. Então, quando o meu custo tiver em 1.400, eu vou produzir 40 litros dessa produção, ok? Perfeito? Por que eu fiz a função afim? Porque é uma reta, gente. Então, é uma reta, é função afim, ok? Então, não tem que se desesperar. É saber alguns conceitos que a gente consegue seguir. Então, vamos lá. O zero ou raiz da função afim. Então, gente, o zero de uma função ou raiz é dado pela expressão f de x igual a zero. Se o f de x é igual a x mais b, e eu estou dizendo que isso daqui é zero, então ax mais b é igual a zero, ok? Então, o que é achar o zero ou a raiz da função? O x faz com que a função assuma o valor de zero, ok? E o zero da função é o valor de x onde o gráfico intersecta o eixo x. A gente vai ver mais na frente, ok? Então, quando eu acho o zero da função, eu sei exatamente, ó, que esse valor vai estar por aqui, ó, vai estar no eixo x. E isso ajuda muito a gente resolver muita coisa, tá bom? E antes de repente, de eu estar falando, de eu estar seguindo isso, eu tenho que falar o seguinte para vocês. A gente se habituou a falar zero ou raiz da função afim. Mas o certo é zero da função afim ou raiz da equação, ok? Não esqueçam disso. Mas, popularmente, ficou zero ou raiz da função afim. Mas eu queria só falar isso para vocês saberem o que é certo, tá? Se vocês escutarem uma vez, vocês não vão estar não é uma coisa desconhecida. Então,
Quando eu igualo o AX mais B igual a zero, eu posso resolver isso aqui de uma forma tradicional, ou eu posso, olha só, eu posso isolar o B, ficou menos B, e o meu X fica B menos A. A gente vai fazer os exercícios e vocês vão ver. Olha só. Calcule a raiz da função y igual a 3x menos 6. O que é a raiz da função? Eu tenho que igualar a minha equação, tá? A zero. Então, é 3x menos 6 igual a zero. Por que é igual a zero? Porque o y aqui, ó, é zero. Tá? Esse y é o quê? É o f de x, que eu disse que é igual a zero. Perfeito? Então, como é que vai ser isso? 3x eu vou passar para cá, o x, 6 dividido por 3, 2. Se eu chegar aqui e fizer logo essa formulinha aqui, olha só, gente, o que vai acontecer? Menos b sobre a. Olha, menos 6 sobre a, sobre 3. Vai dar menos 2. Menos com menos vai dar 2. Ok? Então, tanto faz. Ou eu faço a função, né, acho x, ou eu vou direto aqui, menos b sobre a. Perfeito? Então, vamos fazer até outro aqui para a gente fixar isso, tá? E lembrando para vocês que o zero da função é o valor de x onde o gráfico intersecta o eixo x, ok? Então, aqui, encontre o zero da função f de x, onde o f de x é igual a 2x menos 8. Então, eu vou pegar, olha só, 2x menos 8, eu igual a zero, 2x é igual a 8, o x é igual a 4. Então, o zero da função é 4. Se eu quiser ver se isso aqui está certo, né? Vamos botar alguns valores de x e de y e vamos fazer o gráfico aqui para a gente ver. Vamos ver. Vamos nessa função aqui, quando x for zero, olha só, 2 vezes 0, 0. Aqui ficou menos 8. Perfeito? Então, quando x for 1, 2 vezes 1, 2. 2 menos 8, menos 6. Quando x for 1, o y é menos 6. E quando x for 2, 2 vezes 2, 4. 4 menos 8, menos 4. Perfeito? Então, o que acontece? A gente vai fazer aqui, a gente vai tentar fazer aqui. Opa! A gente vai estar fazendo aqui o gráfico, peraí, oi, e oi, tá? Então, aqui eu tenho o 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Nós achamos o zero da função em 4, tá? E aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eita, Lelê. Então, vamos lá. Menos 8, menos 6, menos 4. Então, vamos tentar fazer esse gráfico aqui. Quando x é 0, o y é menos 8. Então, ó, primeiro ponto. Quando x é 1, o y é menos 6. Então, vamos encontrar outro ponto aqui, olha. E quando x é 2, o y é menos 4. 2, aqui, olha. Ok? Então, gente, essa reta aqui, olha, vai passar por esse ponto aqui e vai passar, olha, vai interceptar isso aqui, o 4, que é o zero da função, ok? Aí, o que a gente pode ver, olha, o A
é positivo, então é uma reta crescente. Ok? Perfeito? Acho que deu para a gente aprender alguma coisinha aí nesse gráfico, né? A gente conferir, fazer o gráfico, né? E vocês constatarem que não é nenhuma coisa difícil, é ter atenção, né? Porque é muita continha, né? É a nossa querida matemática. Então vamos lá, vamos aqui em um exercício. A raiz da função y igual a menos kx mais 3 é 2. Determine o valor de k. Gente, a raiz da função, olha só, a raiz da função não é o x? Aqui, ó, a raiz da função. Então, olha só, o y é igual a menos kx mais 3. Eu vou substituir o x pelo 2. Ok? E aqui é o quê? Aqui é zero, tá? Zero é igual a menos k vezes 2 mais 3. Então, isso aqui é menos 2k, né, mais 3 igual a zero, menos 2k igual a menos 3. Aqui a gente pode multiplicar por menos 1, né, vai dar 2k é igual a 3, o k é igual a 3 meios. Mas olha, gente, o que tem de pessoas que só escrever isso aqui, ó, raiz da função. Gente, a raiz da função é onde, no gráfico, é onde intercepta aqui, ó, o eixo do x. Então, é só eu substituir aqui na função. Fácil demais, né? Mas, assim, para quem não sabe, fica difícil, não é mesmo? Então, vamos em outro aí. Olha só. Determine a raiz da função dada pelo gráfico abaixo. Olha só, ele me dá um gráfico onde é uma reta, então eu já sei, né, que é uma função afim ou função do primeiro grau, né? E ele quer saber onde a reta cruza o eixo x. Aqui não dá para vocês verem, tá, gente? Mas o gráfico desse exercício é assim, olha, eu vou botar aqui assim bem, olha, aqui está o 1 e aqui está o 2. Ele não está nem no 2 nem no 1, ele está aqui assim, ó, tá? E ele está entre o 2 e o menos 3, entendeu? Aqui, ó, aqui é o menos 2 e aqui é o menos 3. Se fosse número inteiro, aqui onde intercepta aqui o eixo do y, a gente já iria saber, não, aqui é o b. Mas, enfim, tá aqui na reta entre o 2 e o 3. Então, primeiro eu tenho que saber a função, identificar dois pontos e calcular o coeficiente angular. Eu vou ter o A para depois calcular o B, né? Então, eu vou saber aqui, olha, eu vou marcar dois pontos, tá? Então, eu vou marcar o ponto aqui, ó. Vamos botar aqui o ponto 4. Opa! Ele vai ter aonde? Olha, esse ponto aqui é o 4, que é o x, e o 3, que é o y, tá? E vou pegar esse ponto aqui, ó, menos 1, que vai chegar, que vai chegar aqui, ó. Então, esse ponto aqui é o menos 1 e o 4, ok? O 4 está no y, o menos 1 está no x. E o que a gente vai fazer? A gente vai achar o A através do gráfico, que é aquela formulinha maravilhosa que a gente já fez, ok? Isso aqui é o y2 menos o y1, isso aqui é o x2 menos o x1. Então, aqui, vamos no y primeiro, né? Aqui é 3 menos 4, ok? Aqui, ó, 3 menos 4. 3 menos 4, ok? E o x?
O x é o 4 menos 1. Aqui, gente, tem um menoszinho aqui, tá? Então, menos com menos dá mais, né? Dá 7. E 4, o menos com menos aqui dá mais também. Então, o A é 7/5. Esse aqui é o meu A. Ok? Então, eu não sei qual é o B. Eu sei que a minha função é a x mais b. Então, eu vou substituir esses valores nesse ponto aqui, ó, 4 e 3. Poderia ser em outro, mas vou substituir nesse ponto aqui, 4 e 3. Então, o meu y quem é? É o 3. O A é 7/5. O x quem é? É o 4. Mais o B. O B que eu não sei, tá? Então, aqui, 28/500 mais B é igual a 3. Vamos ver para cá, porque a gente está sem espaço. Então, o B é igual a 3 menos 28/500. O meu B vai ser menos 13/500. Quando eu for, olha só, gente, quando eu for achar a raiz, o que eu vou fazer com a raiz? Eu vou igualar o AX mais B a 0, não é? Então, olha só, eu vou vir para cá, gente. Olha, a minha função é y igual a x mais b. Então, é 7/500. O y é igual a 7/500 de x menos 13/500. E isso aqui vai ser igual a 0, tá? O que eu faço aqui? 7/500 de x, eu vou passar o 13/500 para o outro lado. Aqui, como é uma igualdade, mesmo denominador, eu vou cancelar aqui os denominadores iguais. O 7x vai ficar igual a 13. O x é igual a 13/7. Então, quando a gente divide 13 por 7, vai dar um valor aproximado de 1,85. Que, olha só, gente, é essa meiuca aqui, tá? É onde está parando esse pontinho aqui, 1,85. Que aqui não dá para a gente ver que é bem pequenininho, por isso que eu aumentei ele aqui para vocês. Então, a raiz ou zero da função é esse aqui. Perfeito? Então, quando tiver um gráfico que o valor não estiver inteiro, ok? A gente tem que achar o coeficiente angular, a gente acha 2 pontos, né? Acha o coeficiente angular. Com isso, a gente substitui na equação, né? Na função do primeiro grau, acho B, e aí igual a 0. Com a função feita com A e com B, fica x mais B. Aqui deu menos 13/500, porque o B deu menos 13/500. Perfeito, gente? Ok? Então, com isso, vamos a outro assunto. O estudo do sinal da função afim. Olha só, gente. O estudo do sinal nada mais é do que descobrir para que valor ou valores de x o y será positivo ou será negativo ou pode ser até 0, ok? E a gente não pode esquecer que quando a gente fala em y é positivo ou negativo, é simplesmente falar que a função pode ser positiva ou negativa. Eu vou estar sempre falando com vocês, tá? Frisando que o f de x é igual a y, tá? Então, o que ele quer saber aqui é quais são os valores de x que tornam a função ou y ser positivo, negativo ou mesmo com valor 0.
Tá? Então, o que a gente tem que fazer? Primeiro que tem que fazer, tem que extrair a raiz. Tá? Então, a gente tem que igualar a função a zero. Tá? Daí, a gente traça a reta a partir da raiz encontrada. A gente achou aquele valor lá no lugarzinho do x e a gente traça a reta. Se o a for maior que zero, a função é crescente. Se o a é menor que zero, a função é decrescente, a gente desenha a reta. Se é crescente, ela é assim, se for decrescente, ela é assim. Ok? Então, vamos fazer aqui um exercício que vocês vão ver que isso é muito fácil. O que a gente falou? Fazer o estudo do sinal dessa função aqui. O que nós falamos? Primeiro é o quê? Extrair a raiz. Então, 2x menos 1 igual a 0. 2x é igual a 1. O x é igual a 1 meio. Perfeito? O a é o quê? O a é igual a 2. Então, o a é maior que 0. Ok? Se o a é maior que 0... a reta é assim, não é? Então, a gente faz o eixo X, perfeito? Coloca aqui 1 meio e fazemos a reta, tá? A reta. Então, o que está acima do eixo X é positivo. Isso daqui tudo, gente, é positivo, tá? Tudo isso aqui é positivo. E o que está abaixo do eixo X é negativo. Então, tudo isso daqui é negativo. Como é que a gente escreve isso, gente? A gente escreve assim, ó. O X sendo maior que 1 meio, olha, o X para cá, ele aumenta o valor, né? Se o X for maior que 1 meio, o Y é maior que 0. Se o X for menor que 1 meio, o Y é menor que 0. Se o x for igual a 1 meio, o y é igual a 0. Ok? Belezinha? Então, é isso. Vamos para outro. Não é difícil, né, gente? Vamos para outro aqui, ó. Menos x sobre 4 mais 1. Olha só. Tenho que achar a raiz ou zero da função. Então, vou igualar a 0. Menos x sobre 4 é igual a menos 1, ok? Os menos x é igual a menos 4, vou vir para cá, vou multiplicar por menos 1, o x será 4, que eu multipliquei por menos 1, tá bom? Então, o zero da função é o 4, aí eu vou ver quem é o a. Aqui é como se tivesse o número 1 aqui, não é? Então, o meu a é negativo, é menos 1 quarto, ok? Menos 1 quarto. Então, isso daqui, o a é menor que 0. Então, a minha reta vai ser o quê? Decrescente. Então, como é que eu faço isso? Vou botar aqui o 4 e a minha reta é assim. Perfeito? O que está acima do x é positivo. O que está abaixo do x é negativo. Tá? Como é que eu escrevo isso aqui? Se o x for maior que 4, ó, x maior que 4, o meu y é menor que 0. Aqui, ó, como se fosse o y aqui, ó, a reta está crescendo aqui para baixo, ó, y menor que 0. Se o x for menor que 4, o y é maior que 0. Aqui, ó, se o x for menor que 4, o y aumenta, tá? Ó, é como se o meu y tivesse aqui, ó, eu estou aumentando o valor do y, ok? Tá certo? Espera aí, deixa eu apagar isso aqui. Opa, apaguei demais. Pronto, tá? E se o x for igual a 4, o meu y é igual a 0. Perfeito? É
a gente raciocinar em cima do que a gente está fazendo. É pensar, gente, se o x é maior que 4, está indo para lá. X maior que 4, como é que está o y? E aqui, ó, o y tá vindo aqui, ó. Olha aqui, é sinal negativo. Então, o meu y vai ser menor que 0. Se o x for menor que 4, ó, menor que 4 é para cá. Olha só, só que ele está acima. A reta está acima do eixo x, então é positivo. Perfeito? E se o x for igual a 4, o y é igual a 0. Perfeito, gente? Então, com isso, vamos fazer aí um exercíciozinho que é para a gente poder tá fixando, né, mais esse tema do sinal da função. Então, vamos lá. Estude o sinal da função de reais em reais, onde f de x é igual a x menos 3 sobre 5. Então, olha só, eu primeiro, para sinal, eu tenho que igualar a equação a zero. Eu tenho que extrair a raiz. Isso daqui, gente, não se apavorem. É como se fosse isso daqui, ó. Menos 3/5 é igual a zero. Olha como ficou bom, olha. Então, isso daqui, x sobre 5, eu vou passar para lá, é igual a 3/5. É igualdade, olha, mesmo denominador. Então, isso aqui, o meu zero da função é 3. O valor é 3. Agora, eu vou analisar o meu a. O a é positivo, é maior que 0, né? Aqui, ó, como se tivesse um umzinho aqui, tá? Então, é maior que 0, tá? Então, a reta é crescente. Perfeito? Então, como é que eu faço isso aqui, gente? Olha, tá aqui o 3, é o meu eixo x, então a minha reta é isso aqui, ó, tá? Aqui tem mais e aqui tem menos. Então, eu digo o seguinte, se eu vou fazer de outra forma, tá? Vou fazer para vocês verem que pode ser outra opção que cai nas respostas, para vocês terem esse conhecimento. Quando o y é maior que 0, se o x for maior que 3, ok? O y é menor que 0 se x for menor que 3. E o y é igual a 0 se o x for igual a 3. Perfeito, gente? Então, fizemos muita coisa hoje, apesar da NET aí não deixar, tá essa aulinha gravada aí que eu vou disponibilizar agora para vocês, ok? Sinceramente, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês, exatamente, que vocês não tenham dúvidas, mas se vocês tiverem dúvidas, por favor, escrevam, registrem, que a gente volta e esclarece para vocês. Não precisa se preocupar, porque exercícios nós vamos fazer muitos, mas é que a gente tem que dar o conteúdo com muita teoria aí, tá? Para a gente poder ir para os exercícios, ok? Então tá bom, fiquem com Deus, um beijo no coração, tudo de bom para vocês. Continuem se cuidando, tá? Tchauzinho!